existe uma dificuldade das operadoras de administrativamente internalizarem essas responsabilidades para fora do rol da ANS, e sendo que acaba, então, sendo uma alternativa, como que a única alternativa, a judicialização de casos para os pacientes que dependem do atendimento fora do rol da ANS, posto que, administrativamente, eles não conseguem acessar esse tratamento. Existe a crítica, né, por parte das operadoras, nos diversos cenários em que elas dialogam, no sentido de que os aumentos das coberturas obrigatórias têm inviabilizado a manutenção de muitas operadoras e tem colocado em risco o próprio sistema de saúde suplementar. Bom, um fato importante que a gente considerou e também verificou é que cerca de, hoje, 20 milhões de usuários estão representados em contratos com operadoras assim entendidas como deficitárias. E esse cenário, em 2019, poucos anos atrás, era de apenas 2 milhões de beneficiários. Então, houve um aumento dessa representatividade dessas empresas operadoras de plano de saúde, de 2 milhões de usuários para 20 milhões de usuários em pouco menos de 5 anos. Então, isso também representa uma situação temerária para o sistema e também para, principalmente, os usuários, os pacientes que podem se ver numa situação de inadimplemento de um dever de assistência à saúde. Existe também uma prática que está sendo feita no sentido de tentar padronizar os procedimentos que devem ser pedidos pelos médicos aos pacientes. Existe aí também uma discussão quanto à autonomia do médico, do paciente, quanto à prescrição, quanto à necessidade do tratamento, mas é claro que existem meios de se buscar essa racionalização, essa conscientização do setor, no sentido de que há procedimentos que devem ser padronizados, no sentido de não se fugir a uma previsibilidade. Muitos exames são requeridos em excesso ou de forma desnecessária em momentos inoportunos. E isso tende a ser um ponto fundamental, sendo que pode representar uma redução de custos de até 1/3 das operadoras. Sobre o aspecto regulatório, a tentativa de se buscar novas resoluções no âmbito da ANS, com a criação de novos produtos, novos requisitos e condicionantes desses produtos, e também novos métodos de franquias, por exemplo, franquias máximas para cobertura dos planos de saúde, o que não existe aí hoje, né? Hoje a gente tem uma modalidade de franquia que seria um não custeio até um certo limite, desde que previsto no contrato, mas se fala numa franquia máxima, como existe em outros países, em que o seguro ele é adquirido de uma maneira em que existe um valor previsto já que não pode ser excedido para o custeio do tratamento. A dificuldade aqui é regulatória sob um aspecto amplo, né? Pois da forma como está constituído o direito à saúde a partir da Constituição e a própria Lei 9.655 estabelece a obrigatoriedade de custeio dos tratamentos de todas as doenças e agravos de saúde previstos nas CIDs, editadas pela OMS, existe aí uma dificuldade de se limitar isso, sendo que o acesso integral à saúde faz parte da obrigação dos setores da saúde suplementar, embora haja uma discussão encabeçada pelo próprio setor de que não haveria dever intrínseco de se custear e de se garantir o direito à saúde, mas sim apenas aquilo que se está no contrato e no rol da ANS, que é justamente a discussão que a gente está tentando mapear nessa apresentação. Um outro método que tem sido adotado desde a pandemia é o aumento dos atendimentos de telemedicina, que podem reduzir o custo dos atendimentos, e também o aumento e o incentivo dos contratos com pagamento de coparticipação dos usuários, de modo que se transfere uma parte dessa responsabilidade financeira para o próprio beneficiário do plano de saúde. Outra prática comum que está ocorrendo em diversos campos
do setor é o descredenciamento de prestadores de hospitais que tenham custos mais elevados, né? Isso é uma possibilidade que já existe na lei, com alguns requisitos para exclusão ou substituição de prestadores. Existe um lobby para evitar essa inclusão de novas terapias com custos elevados e o ponto fulcral aí do fundamento dessas discussões das novas incorporações tem a ver com a avaliação e análise do custo-efetividade das terapias. Ou seja, deve haver uma avaliação de rigidez econômico-financeira do setor com relação ao custo e também com relação a quais os benefícios que são trazidos por essas terapias para os usuários, os beneficiários que delas dependem. Aí, assim, para fazer um apanhado do que foram as principais alterações e inclusões legislativas do ano passado, na lei de março de 2022, 14.307, expressamente foi estabelecido que a amplitude das coberturas será estabelecida pela ANS. Isso já era da lógica do sistema, a própria lei já tinha isso, mas houve uma modificação do texto legal. Houve também a disposição de que a atualização do rol passou a ser 6 meses, a cada 6 meses, não mais em 2 anos, que já era uma alteração feita no âmbito infralegal pela Resolução Normativa 465 de 2021. Foi criada a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos de Saúde em Saúde Suplementar. Foram estabelecidos também critérios de avaliação econômica das novas tecnologias de saúde, que deve ser estabelecido em norma editada pela ANS. Houve também a expressa previsão de que o tratamento oncológico oral, radioterápico, hemoterápico, que se caracteriza como uma continuidade da internação hospitalar, deve ser entregue em até 10 dias da solicitação a esse paciente, né? Em até 10 dias da data da prescrição médica. A lei também estabeleceu que as tecnologias aprovadas pela Conitec no âmbito do SUS têm incorporação automática na saúde suplementar e também criou regras para o processo administrativo, incorporando a legislação anterior e também previsões específicas na lei, como audiências públicas e outros mecanismos para provocação desses processos administrativos de incorporação e também a previsão de que haverá a inclusão automática da tecnologia no rol da ANS, caso o processo administrativo supere 120 dias desde a data de seu início, até que advenha uma posterior decisão da ANS e garantida a continuidade de tratamentos iniciados sob a égide dessa incorporação automática. Já com relação a toda a discussão que se teve, se o rol era taxativo ou exemplificativo, o presidente do STJ, né, nos recursos representativos da controvérsia de junho de 2022, estabeleceu basicamente em sua tese que o rol é, em princípio, taxativo, ou seja, haveria obrigação de cobertura das operadoras apenas no que consta no rol da ANS. Mas foram estabelecidas condicionantes para o extrapolamento desse rol taxativo, no sentido de que há exceções. Para que haja exceção, em primeiro lugar, deve haver uma ausência de um tratamento eficaz no rol da ANS, com relação àquele tratamento que está fora do rol que foi prescrito. E também se estabeleceu que pode haver uma contratação adicional de cobertura de determinados procedimentos que estejam fora do rol da ANS por via do contrato. Com relação a essa ausência de cobertura de um substituto terapêutico, se ele não existir no rol da ANS, ou se já foram esgotados todos os procedimentos do rol para aquele paciente, excepcionalmente, então, pode ser coberto o tratamento que, cumulativamente, tenha as características dessas 4 condicionantes, ou seja, não tenha uma negativa, um deferimento de incorporação pela própria ANS quanto a esse procedimento. Segundo, que haja comprovação da eficácia desse procedimento ou dessa tecnologia à luz da ciência, baseada em evidências. Terceiro, haja recomendação de órgãos de renome nacional, assim como o NATJUSE
da Conitec e estrangeiros. E quarto, que seja feito, dentro do possível, um diálogo interinstitucional do magistrado com órgãos de expertise em saúde, assim como a recém-criada, a Lei 14.307, Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos de Saúde, sem deslocamento da competência para a Justiça Federal. Esse foi um cuidado da decisão, no sentido de que, mesmo que se chame a Comissão de Atualização, o que estaria vinculado à ANS, não haveria esse deslocamento de competência da ação para a Justiça Federal ante a ilegitimidade passiva da ANS. Bom, esse era o cenário, então, em junho. Tínhamos aí que havia um recorte de taxatividade para a cobertura dos tratamentos em saúde, mas aí veio a Lei 14.454 de 2022, em setembro, que criou, em termos gerais e mais importantes, o dever da ANS publicar o rol de procedimentos em saúde suplementar a cada nova incorporação. Até onde sabemos, esse fato não tem ocorrido, já que houve algumas atualizações do rol, mas não houve publicações consolidadas do rol após 2021. Então, ou seja, nós temos um rol consolidado em 2021, depois temos as atualizações, tem as resoluções que atualizam esse rol com novos procedimentos, novas situações, mas não há uma publicação consolidada do rol em cada uma dessas novas atualizações, o que me parece que foi determinado na Lei 14.454. Devemos aguardar e avaliar esse ponto. Com relação à lei, também, ela cria 2 parágrafos novos ao artigo 10 da Lei 9656, que estabelecem os tratamentos obrigatórios, né, e os procedimentos obrigatórios. O parágrafo 12, ele dispõe que o rol de procedimentos de saúde suplementar é referência básica para os planos de saúde. E aqui a gente tem uma mudança de paradigma, né? Posto que o precedente, sob a égide do paradigma legal anterior, estabeleceu expressamente que o rol era taxativo. E a lei, então, modifica a base legal e vem dizer que o rol de procedimentos é uma referência básica. Nada obstante, o parágrafo 13 estabelece que o tratamento ou procedimento prescrito por médico, que não conste do rol, para que ele deve ser autorizado pela operadora, mesmo não estando no rol da ANS, mas estabelece uma condicionante, que não é cumulativo, desde que exista comprovação de eficácia à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e tenha plano terapêutico. Ou então, né, no caso, expressamente estabelece essa alternativa de se ter ou a comprovação da eficácia e o plano terapêutico, ou que existam recomendações da Conitec, ou ao menos, no mínimo, uma recomendação de um órgão de avaliação de tecnologia de saúde de renome internacional, desde que recomendado também e aprovado para os nacionais desse Instituto de Avaliação de Tecnologias. Ou seja, as condicionantes são menos complexas e são mais fáceis de se atender pelo paciente. Então, existe uma mudança e hoje se pode dizer que temos que considerar como válido, sob o ponto de vista do ordenamento jurídico, é a disposição dos parágrafos 12 e 13 do artigo 10 da 9656 de 98. Como eu antecipei, o número e a qualidade das condicionantes são diversas entre o precedente e a Lei 14.454 de 2022. O precedente estabelece o rol taxativo e a lei estabelece que o rol é uma referência básica, não é taxativo. Ambos prevêem a possibilidade de cobertura fora do rol da ANS, mas com um novo paradigma normativo, as condicionantes da lei nova se sobrepõem àquelas estabelecidas no precedente do Colen do STJ. Outro ponto é que o precedente também refere que a comprovação da eficácia do procedimento deve ser à luz da ciência baseada em evidências, enquanto que a lei estabelece que a comprovação da eficácia do procedimento deve ser à luz da ciência da saúde, baseada em evidências científicas, o que é mais amplo, posto que a ciência baseada em evidência é um movimento, é uma tendência, é uma forma de se encarar os
os procedimentos com base na evidência, tem todo um protocolo, um corpo de ciência desenhado, enquanto que, quando a gente fala em eficácia, à luz das ciências da saúde, isso já é mais amplo. Então, isso facilita o acesso do paciente também sobre esse aspecto, na hora de se demonstrar essa evidência científica. E também a Lei 14.454 privilegia a autonomia do médico, sendo que estabelece como um dos requisitos, nessa condicionante da excepcionalidade do procedimento de fora do rol, a existência de um plano terapêutico pautado e baseado em evidências científicas. Então, isso é muito importante também, sendo que toda assistência à saúde, ela depende do médico assistente do paciente, que é aquele responsável, legal e eticamente, pela prescrição dos tratamentos e pela condução do plano terapêutico dos pacientes. Dentro desse cenário, desse contexto, podemos pensar em soluções possíveis para essa crise, né? E aí eu gostaria de ponderar algumas coisas. Por exemplo, a saúde suplementar ela não se trata apenas de um negócio de saúde regulado por uma agência regulatória própria, mas na base se trata de um serviço público de saúde prestado por particulares, através de uma deferência constitucional, de modo que os princípios constitucionais da saúde se aplicam diretamente à saúde suplementar, embora não seja esse o entendimento do setor da saúde suplementar. Mas nas ciências da saúde, esse é um entendimento consolidado. A saúde suplementar, e não só nas ciências da saúde, a saúde suplementar, ela deve atender à saúde integral, universal, no caso da universalidade dos seus beneficiários, e equânime. Ser suplementar não significa que se trata de outro objeto que não o direito à saúde prestado pelo SUS. São os mesmos serviços e direitos envolvidos tanto no SUS quanto na saúde suplementar. A diferença aí é que o beneficiário ele adquire uma prestação adicional que é complementar, ela é suplementar no sentido da complementariedade à saúde, mas ela não é desobrigada ao cumprimento do direito à saúde, porque se fosse o contrário, de que valeria se contratar um plano de saúde, sendo que a cobertura almejada seria inferior àquela oferecida pelo SUS? E também, se a resposta for, olha, eu faço só a cobertura adicional que eu previ no contrato que está no rol, e para aquilo que ele precisa, ele busca no SUS. Isso não faz sentido dentro do contexto do desenho do direito à saúde, posto que, se o Estado vai prestar através do particular, é o particular que vai prestar, não é o Estado diretamente. Então, existe uma contradição interna aí dentro do próprio contexto constitucional. E há muito pouco discutido em termos de direito à saúde, textos, de artigos científicos e mesmo de doutrina nesse sentido. Então, é um terreno muito fértil para se construir, para se discutir, para se entender melhor esses parâmetros que devem, sim, fazer parte. Em alguns estudos que nós analisamos, eu recentemente defendi o meu doutorado em ciência da saúde justamente em relação ao dever de integralidade, saúde suplementar, não há uma necessidade de... Quando a operadora diz que não há uma necessidade de cobertura fora do rol, existe uma ausência de atendimento ao paciente que fica sem resposta. E esse problema ele deve ser enfrentado. Quando se fala em integralidade na saúde suplementar, existe uma ausência de interesse no setor da saúde suplementar de discutir a integralidade. Mas isso é premente, é urgente e deve ser feito, posto que a própria legislação do judiciário tem sido chamados a definir questões que são questões de base que poderiam já estar todas resolvidas no âmbito da agência reguladora, nesse caso, a ANS. Ou seja, precisamos de instâncias de poder diversos, sendo que já temos uma agência reguladora que deveria, então, assumir essa responsabilidade e focar no interesse público, a saúde dos beneficiários aqui. Se a tese da saúde suplementar, e aí como um complemento, se ela estivesse correta, então os procedimentos incluídos pela Conitec,
no SUS não teriam aprovação automática para o rol da ANS. E a lei assim prescreve expressamente, ou seja, um procedimento obrigatório, uma terapia de uma tecnologia nova, de alto custo, aprovada pela Conitec para o SUS, tem aprovação automática para cobertura pelas operadoras. Qual o sentido de se mencionar, então, que o direito à saúde não é prestado pelas operadoras de saúde, sobre o aspecto dessa alegação? Outro ponto é a existência do próprio texto constitucional, que é expresso ao afirmar que o Estado presta assistência diretamente por si ou por meio de particulares. E o caso dos particulares é o caso da saúde suplementar. Já caminhando para o final, existe a Comissão Intersetorial de Saúde Suplementar no SUS, vinculada ao Conselho Nacional de Saúde, que tem dentre os seus objetivos possibilitar o controle social em saúde, que o controle social em saúde possa intervir na definição de prioridades, metas e estratégias das ações na saúde suplementar, com vistas à adequação dos princípios do SUS, ou seja, aqueles princípios de universalidade dentro do rol de beneficiários, integralidade e atendimento equitativo e econômico dos beneficiários, vale tanto para o SUS quanto vale para a saúde suplementar. E isso é algo que está, não, além da ciência, está na ciência, está na própria comissão intersetorial, está dentro do Ministério da Saúde, está na Constituição. Então, cabe à saúde suplementar, com o fechamento dessa argumentação, incorporar os riscos do negócio de saúde que assume, posto que ofere os bônus bilionários do negócio. Embora não se possa negar que há uma crise pela própria estrutura estabelecida nesse momento. Mas há necessidade de modificações, como o próprio setor indica, tanto na regulação como no desenho de produtos, mas não se pode perder de vista a base constitucional do serviço que é prestado, pois não há como desonerar, né? Ou seja, a regulação ela pode avançar. E quando a gente fala em, por exemplo, a garantia dessas operadoras que estão operando no prejuízo, talvez tenhamos que avançar com os mecanismos de resseguros obrigatórios, sendo que isso ainda não existe em termos obrigatórios, embora haja incentivos nesse sentido já há algum tempo, e há a prática do resseguro para as operadoras de saúde, mas talvez isso deva ser implementado como um importante mecanismo para a rigidez econômica e financeira do setor. E por fim, né, a meu ver, não se pode reduzir os custos das operações de saúde suplementar às custas do direito à saúde da população de beneficiários dos planos, sob pena daquilo que se mais teme, que seria uma fraude de não cumprimento do objeto contratual ofertado, ou seja, se vende uma assistência à saúde que ela é integral e não se consegue cumprir com essa assistência por motivos econômicos, por motivos de entendimento da própria legislação e do papel do setor. Então, há necessidade de uma reformulação geral, não só sobre o aspecto econômico-financeiro, mas também sobre o aspecto da assunção de responsabilidades do setor de saúde suplementar dentro do contexto brasileiro. Então, acho que é isso que eu gostaria de apresentar para vocês. Eu agradeço a atenção, talvez eu tenha passado um pouco do tempo. Anfitrião, doutor Gustavo, muito obrigado pela oportunidade. Deixo aqui os meus contatos. Temos algumas iniciativas e alguns cursos também nessa área sendo criados, então fiquem à vontade para entrar em contato e estou à disposição se tiver algumas perguntas para diálogos. Muito obrigado. Agradeço mais uma vez ao Dr. Paulo, muito boa apresentação, né? E no fim é muito complexo esse assunto, é muito ponto que você tem que se abordar, né? Porque eu acho importante nesse tipo de discussão não entrar em uma visão maniqueísta da coisa, assim, que o plano é malvadão, não quer pagar, só quer lucro, e o beneficiário sempre é coitadinho, né? Que se quando você está em juízo, você acaba sendo uma maniqueísta, querendo ou não, você vai ter que ter um lado. Mas como a gente está nessa discussão, a gente não pode entrar nisso, né? E de fato, assim, a saúde em si não é um serviço barato, né? Isso tem que ser levado em consideração também. Eu vi um tempo atrás uma pesquisa, né? Isso não era desatualizado, mas assim, um tratamento de câncer pelo SUS, isso lá em 2012, 2010,
não saía por menos de R$ 50.000. Então, a saúde em si é um serviço caro, né? E, bem, agradeço mais uma vez. Pergunto se alguém tem alguma pergunta, quer fazer alguma colocação para o Dr. Paulo também? Priscila? Era que eu estou tentando. Oi, boa noite. Não, foi muito bom mesmo. Realmente essa história do plano de saúde, na verdade, acho que o ponto aí são as negativas, né? Que é o grande problema que as pessoas encontram, né? A negativa. Inclusive, hoje veio até um cliente meu que ele teve o reembolso, né, negativo. Justamente, a Unimed negou o reembolso e a justificativa da negativa foi justamente que não está, a cirurgia que ele fez não está no rol da ANS, né? E ele arcou, ele pagou tudo, foi um aporte grande, né, que ele gastou, que foi aquele robótica, esqueci. Assim, porque tem o procedimento comum e esse que é mais moderno, né? Então eles falaram que não, que eles disponibilizam o comum. E como ele optou pelo outro, né? Ele não vão reembolsá-lo. Então, e agora? Aí cai nesse problema, agora vai ter que entrar com ação e lutar pelo reembolso de um procedimento. Aí discute-se a taxatividade, né? Dessa lista, né? E aí, assim, pela visão que o doutor tem, qual que será, não sei se tem como visualizar como que isso vai tornar, porque isso é uma discussão que a gente já está há muitos anos, né, com relação a essa taxatividade. O doutor acha que isso vai mudar essa questão dessa discussão, ou a lista vai aumentar, a gente vai conseguir ampliar isso? Porque o número de ações são muitas, né? Eu não sei o impacto que essas ações dão também nos planos de saúde, porque isso dá um impacto. Que nem se ele gastou, eu vou entrar com a ação pedindo um reembolso de 70 mil. Só que até isso sair, e se ele for receber, isso vai ser atualizado. Então, de 70 mil, isso vai para quanto? Né? Quanto que isso impacta num plano? Né? Que aqui eu estou falando da Unimed, que ela é grande, mas e se for um plano menor? Né? Então, acho que, não sei, assim, gostaria né, da opinião do doutor sobre isso. Joia. Então, Priscila, esse caso da cirurgia robótica, há alguns anos, era um pouco mais complicado sob o aspecto de se demonstrar, né, a necessidade dela, sendo que existe um substituto, né? Então, se a gente verificar ali das condicionantes que a gente mostrou ali, tanto no precedente do STJ, principalmente no precedente do STJ, existe a condicionante de que se houver a ausência de um procedimento substituto dentro do rol, então se abre a porta para essa exceção. Já na Lei 14.54, né, 14, agora eu perdi o número aqui, mas a lei de setembro... 14.454. Isso, na 14.454, as condicionantes diminuíram, então já não se fala nessa questão de se ter um substituto ali. O que precisa é ter o que? A evidência científica de que a robótica ela é eficaz, ela tem uma aplicação para aquele caso, e também que existe um plano terapêutico, ou seja, quem vai dar esse contorno é o médico na prescrição que ele fez. Então, assim, a robótica, hoje ela é feita para diversas situações, e ela tem uma taxa de infecção hospitalar menor, ela evita consequências, a depender da situação danosas para o paciente, mas isso depende de uma avaliação do médico do paciente. Então, é muito importante o que o médico assistente estabelece como parâmetro para o tratamento, porque, embora exista um substituto, é um substituto genérico, mas o médico é capaz de determinar na sua prescrição que existe ali que aquele substituto não é para aquele paciente, ou seja, isso tem que estar bem constituído para que você consiga levar. Eu já tive casos de não conseguir ressarcir
a robótica alguns anos atrás por conta dessa questão da, da subjetividade aí dos procedimentos. Mas, desde que haja uma elaboração a partir do plano terapêutico, que é o requisito que a lei estabelece também, demonstrando todas as necessidades do paciente e justificando, com base nas evidências científicas de ciências da saúde, que aquele procedimento é o adequado para aquele. Porque se é um paciente transplantado, que não pode ter um problema renal, a técnica tradicional, convencional, ela pode ter um risco aumentado. E esse risco não pode ser assumido por aquele paciente, dadas as suas condições. E o plano terapêutico é que vai dizer isso. Então, o cerne da questão é como é que está isso constituído pelo médico, assistente do paciente. É aí que vai morar a resposta dessa questão. Mas a chance já foi mais difícil. Hoje, com a evolução da técnica, eu acho que isso vale para todos os outros procedimentos, a medicina não é uma ciência estanque, ela evolui e ela tem evoluído com uma velocidade absurda. Então, não há como engessar as possibilidades num rol taxativo, e isso a lei trouxe como uma referência básica, esse era o entendimento que prevalecia antes do precedente do STJ. O que me parece mais correto é que a gente vai continuar trabalhando essa noção de que não há taxatividade. Acho difícil que a gente volte a falar em taxatividade por imposição de uma decisão judicial. Pode acontecer. E aí pode haver uma nova alteração legal para dizer que não é. E aí vai ficar esse jogo de a Corte Superior diz que é taxativo e a lei, o legislador vem e diz que não é, que é a exata situação que nós vivemos hoje. Agora, como que vamos solucionar essa questão? Não é todo paciente que precisa de um tratamento específico de alto custo. O que a gente precisa é mapear, e aí entra nessa coisa da medicina preventiva. Existem estudos epidemiológicos, existem estudos sobre a prevalência das doenças, quanto daquelas doenças estatisticamente evoluem para uma situação que depende de uma cirurgia. Então, esse tipo de estudo, de direcionamento do setor da saúde suplementar, em específico, ainda é muito incipiente. A gente precisa evoluir nesse sentido científico de se mapear os custos possíveis, estatisticamente embasados, para que se tenha um contingenciamento de recursos para arcar com esses valores. Quando a gente fala, mas será que isso não traz um prejuízo para a operadora? Sim, mas a operadora ela pode ter 1.000 solicitações dessa cirurgia por dia. E se ela nega os 1.000, ela está economizando. Desses 1.000, quantos vão judicializar? 10? 100? E assim, tem até um livro, tem um filme famoso do início da carreira do Matt Damon, inclusive ele é um advogado recém-formado, e aí o Danny DeVito é o assistente dele. Não sei se vocês já viram esse filme. Eu não lembro o nome agora, mas vale a pena procurar. E eles estão buscando o tratamento de um paciente com leucemia, e eles recebem inúmeras negativas da operadora. E o paciente acaba... Tem spoiler aí, mas eu não vou falar, vou evitar. Mas aí, no final, assim, só do ponto de vista jurídico, não do filme, em determinado momento, eles descobrem que a operadora tem um protocolo interno de negativas, que é aquilo que fazia funcionar o sistema. Então, muitas vezes a negativa pode ser uma vantagem econômica, né, e não suportar esse custo. Eu fiz uma pesquisa, né, sobre... Paulo caiu. Caiu? Caiu. Vamos ver se ele volta. Vamos ver aqui. Tá voltando. O doutor Paulo voltou já. Voltou. Está sem som. Está sem som, doutor. Não sei até onde foi a resposta, pessoal. Tá. Se quiserem complementar. Eu acho que... A doutora Valdeia falou aqui o nome do filme, O Homem que Fazia Chover.
Isso, Ah, é esse mesmo. ó, um filme indicação, então. Assiste o fim de semana Indicação. aí. Vale a pena, vale a É. pena. Mas eu fiz E, uma pesquisa, doutor, e assim, nesse sentido, né, para ver eu achei vários julgados, tudo dando reembolso. O dano moral não cabe, né? Eles falam que não não, cabe, porque é contratual, isso ok. Mas assim, a maioria foi dado como sim, para reembolsar, né? Ou para liberar, em decorrência realmente, porque tem uma, porque você apresenta, o médico justificou, né? Eu acho que aí é que está o ponto, né? Como a gente está falando, exatamente. tem que justificar o porquê daquele procedimento, né? Não pode também deixar assim aberto, né? Mas eu O ponto é, acredito que essas negativas deve ter realmente vantagem, deve ser em algum ponto é vantajoso para eles, porque eles negam muito, né? Todo tipo de pedido de tratamentos e tudo mais. Existe sim uma teoria que é assim, quem estuda muito o jeito consumidor sabe, que é a teoria do ilícito lucrativo, né? É assim, É, eles cometem um ato ilícito, mas no fim eles acabam tendo lucro com isso, né? Mesmo sim, tendo multa, ação judicial em cima, né? Mas é só isso para aí. complementar, hoje em dia está muito difícil conseguir dano moral em negativa sim, indevida se for é, procedimento eletivo, né? Você tem que comprar, pelo menos, assim, pelo menos que o tribunal aqui do Paraná decide, você tem que comprovar que tempo entre a negativa e a efetiva prestação de serviço, a pessoa teve um agravamento de saúde, que é difícil, porque isso, pode ser eletiva, geralmente ela não tem, né? é. Mas é isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Quer falar Se alguém alguma quiser coisa? falar, alguma pergunta? Não? Oh, todo mundo está quietinho. Não, mas é bem interessante mesmo essa questão do plano de saúde. É uma pena que a doutora Kessia tentou entrar, ela faz muito plano de saúde, ela tem muito cliente que são crianças especiais e ela tem muita negativa, né? Ela falou comigo aqui e, é um problema isso, né? Sim, Porque para nós a gente tem que ficar entrando com esses pedidos. Eu não sei se o doutor é de São Paulo, né? Me sim, parece que em São Paulo tem algumas normas para tratamento de câncer, que até acho que porque a gente, nas pesquisas você acha muitos julgados a favor, até de dano moral em negativa de tratamento de câncer, coisa que aqui no Paraná a gente não consegue, né? Mas sim, me parece que tem a lei do Mário Covas, né? Que eu não sei se é uma sim. lei, que dá essa abertura de que aqui no Paraná a gente não tem esse respaldo, né? De dar uma garantia maior para quem faz tratamento de câncer. Tem uma lei de tratamento oncológico, mas é uma lei federal que ela estabelece o prazo de início do tratamento, que ele deve ser Hum, iniciado dentro de 60 dias, a partir do diagnóstico da doença. Então, sempre que, nessas questões de dano moral, não basta só a negativa, tem que sim, haver ali um prejuízo, né, prejuízo. a Sim, personalidade, tanto a economidade física e mental do paciente dentro daquele contexto, que aumentou o risco, né, aumentou o sofrimento, né? Isso tem que estar demonstrado de alguma maneira, seja pela demora, ou, no caso da lei, ela facilita, porque a gente tem um prazo. Passou esse prazo, você já demonstra que existe uma presunção de um dano em ré ipsa aí, né? Então, algumas sim, vezes isso é viável, mas não é em geral. Eu estou com um paciente oncológico que a gente já está estudando a possibilidade de mover uma segunda ação, mas aí exclusivamente de dano moral, pelo contexto de como está sendo o desfecho da obtenção do tratamento dele. Então, tem muitos sim, elementos aí a demonstrar esse prejuízo moral, né? Então, sim, dentro de tem que ter assim, o que eu costumo falar aqui para os pacientes, para quem questiona, é assim, se o problema é o acesso urgente a um tratamento, quando se fala em eletivo, como o Sr. Gustavo mencionou, fica difícil às vezes dizer, olha, tem urgência, mas é que é, também há uma urgência, pois a gente fala isso.
Só que quando existe essa urgência de acessar o tratamento, mesmo que seja eletivo, vamos focar nisso. E aí, se for o caso, a gente move depois uma ação por dano moral. Mas aí já é porque a gente vai constituir mais elementos nessa própria ação pelo tratamento. Então, já existe uma negativa, eu entrei com a ação, houve uma demora no cumprimento da liminar, ou no descumprimento, houve informações desencontradas, litigância de má-fé, deslealdade processual, etc. A gente pode tentar, dentro desse contexto, com esses outros elementos, mover dentro do prazo prescricional uma ação de dano moral. Uma ação E com independente, relação né? uma ação independente, mas ela vai acabar, Sim. ela vai acabar Talvez provavelmente até sendo julgada. melhor para não atrapalhar até Para não o contaminar, né? andamento. Para não tumultuar. Porque o Isso. que você quer é o tratamento. Você não, se você já, então, em geral, eu não incluo questão de dano moral na ação de tratamento, já para não haver esse tumulto. Tem E, uma assim, questão tudo bem, a gente fica questão de pensando também. sucumbência, né? Tem uma questão A de gente sucumbência também, né? Então, também. aí estaria abrindo mão, né? É isso que você está colocando, doutor. Que às vezes você pode ganhar o tratamento, ganha a obrigação de fazer, mas perde a dano moral. Então você vai tomar sucumbência, né? Tem Você essa toma a questão também. sucumbência. Sim. Talvez o benefício aí de se pensar, mas eu vou ganhar um percentual sobre dano moral também, talvez não valha a pena. Né? Até com os precedentes atuais do STJ, para cômputo Sim. de honorários e tal, acho que até sobre esse aspecto não vale a pena. Mas para falar da urgência, doutor, só para finalizar, uma cirurgia eletiva, muitas vezes ela não tem aquele caráter de urgente na medicina, Uhum. que não está colocando em risco o paciente imediato, a vida, a saúde. Vocês estão me ouvindo? Caiu de novo. Caiu de novo. Tá cortando. Acho que não estão me ouvindo. Espera aí. Tá voltando. Voltou, doutor Paulo. O som, liga o O som. som. Acho que parou de novo. Parou de novo. A imagem está parada de novo. É a bênção da internet. Bênção e maldição, né? Nossa vida. Bom, se não tem ninguém com dúvidas, nem querendo fazer pergunta, a gente fala com ele e encerra, Assim, né? né? Porque quando começa essa coisa, Espera aí. Isso aí eu vou entrar de novo. Voltou seu vídeo, doutor Paulo. Dá o microfone, que agora vai. Me desculpem, o sinal estava ruim. Eu queria só Não, concluir a questão da urgência. Um tratamento eletivo, muitas vezes não tem a urgência médica ou emergência, não está em risco iminente o paciente, a vida ou a saúde. Mas se a gente pensar naquela questão do periculum in mora, que a gente está falando de uma urgência jurídica, né? Não propriamente médica apenas. Existe uma dificuldade. Se o paciente não realiza uma cirurgia em um determinado momento, ele está assumindo alguns riscos ali. E muitas vezes esses riscos são mensuráveis. Então, eu acho que em termos de constituir esse periculum in mora, há uma possibilidade. Muitas vezes a gente consegue eliminar, por exemplo, tratamento oncológico não é muitas vezes urgente ou emergente, no sentido de que você precise. Tudo bem, você tem ali, você precisa iniciar logo, mas não vai mudar para o paciente se iniciar em 10, 15, 30 dias, muitas vezes. Ninguém sabe exatamente essa distância.
Existe esse parâmetro legal, por exemplo, dos 60 dias, mas a gente precisa determinar exatamente qual é o risco que esse paciente está assumindo e em situações de cirurgia eletiva, por exemplo, a pessoa tem dor na coluna, ela precisa fazer uma cirurgia. E aí, ela pode ficar sofrendo a dor dela por mais 6 meses, aguardando o término da ação, tomando tramal, uma caixinha de tramal a cada 3 dias, e qual é o prejuízo à saúde que ela tem. Então, eu advogo no sentido de que existe uma urgência aí que não está adstrita, como muitos dizem, à questão da medicina e da urgência médica ou da emergência de saúde. Não só. Isso pode ser um parâmetro, mas a gente tem o parâmetro também desse risco na demora do acesso a essa tutela que o paciente não está obrigado a assumir. Bem, agradeço. Alguém tem uma pergunta? Senão eu vou agradecer ao Dr. Paulo, até porque já são quase 8 horas, né? O pessoal está meio cansado já. Sim. Se mais Então, perguntas? Bem, agradeço mais uma vez, Dr. Paulo. Fica o convite aí, vamos ver se a gente consegue fazer mais alguma outra coisa mais para frente, né? Muito boa a palestra. Eu acho que era um tema assim que dá para, se a gente for sentar para conversar, dá para ficar umas 3 horas conversando aqui, né? verdade. É, Tem aspecto jurídico, tem aspecto econômico também muito forte, né? Sim. Principalmente as Sim. operadoras, né? Que Eu acho que é nesse... importante falar nesse aspecto econômico também. Talvez a ideia seja entrar mais nesse tema para daí tirar soluções, né? Que eu É acho que isso verdade. vai ajudar a todos. Muito obrigado também, doutor, pelo convite, e a doutoras pela oitiva aí, pela presença. Muito obrigado, estou à disposição para o que precisarem. Foi uma honra estar aqui com vocês. Obrigado. Obrigado. obrigada.